Este é um grupo de gangsters liderado por um cara chamado Max. Eles estão com um jovem amarrado por causa de uma dívida que ele tem com a gangue. E como sambar na carne seca é fácil, os membros tiram sarro da situação e usam um bastão e uma bola de beisebol para agredir o prisioneiro deles. Um desses homens é Frank. Ele ensina os seus comparsas a manusear os equipamentos esportivos como se fosse um treinador, mas tudo foge do controle. O que era para ser apenas uma brincadeira para assustar o jovem e fazer com que ele pagasse a dívida, culminou em sua eliminação. Eles responderam na justiça pelo incidente, mas depois de muitas negociações, a gangue achou por bem que Frank assumisse toda a culpa e que fosse julgado e preso. Em troca, a gangue prometeu cuidar de sua família com uma quantia em dinheiro e proteção contra qualquer vingança por parte da família do jovem que eles maltrataram. Enquanto Frank estivesse detido, a família dele estaria resguardada e assim que saísse da prisão, foi prometido a ele que assumiria uma posição de liderança. Só que a justiça foi feita em seu maior rigor. Inicialmente, deram a Frank uma sentença de 6 anos, mas mudaram para prisão perpétua depois de uma manobra do advogado da família da vítima. Conforme os anos passavam, Frank envelhecia e, junto com a idade, ele desenvolveu uma doença rara chamada insônia aguda. Essa doença possibilitou que ele tivesse a pena reduzida para 19 anos e responder ao restante em liberdade condicional. A pena de detenção foi cumprida. Agora, 19 anos mais tarde, Frank recolhe suas coisas e vai embora do presídio. Já é de noite quando ele caminha solitário pela rua deserta. Mas de repente um jovem aparece e se aproxima dele. Frank quase não o reconheceu, mas aquele era seu filho, Joey, que veio receber o pai. Embora Joey não visitasse muito seu pai durante o tempo na prisão, veio de encontro a ele assim que soube da notícia. Quando Frank viu seu filho caminhando, perguntou onde estava o carro deles. Joey explicou que o tinha vendido para cobrir as despesas diárias. No dia seguinte, Frank pediu a Joey que o levasse à casa antiga. A princípio, Joey não queria, dizendo que a casa tinha sido vendida e outra pessoa morava lá. Mas Frank só queria ver como a casa estava. Quando chegaram lá, Frank foi para o quintal e desenterrou o tesouro que tinha escondido por tanto tempo. Ao mesmo tempo, também pegou o bastão de beisebol que Max tinha usado para machucar o prisioneiro anos antes. Algum tempo depois, Frank voltou para o carro e planejava usar todo o seu dinheiro para aproveitar a vida e compensar o tempo perdido na prisão. Agora, com seu único filho ao seu lado, ele queria passar todo o tempo conhecendo melhor aquele garoto que parecia ser seu único porto seguro. Inicialmente, Frank levou Joey a um hotel chique para ficar, mas quando chegaram lá, Joey não quis ficar com o pai porque não queria se envolver no passado dele. Ainda assim, Frank insistiu para que Joey ficasse, dizendo que era pelo bem da mãe dele. Frank prometeu que tinha mudado e não se meteria em encrenca novamente. Ele também comprou coisas chiques para Joey, como relógios, roupas caras, um smartphone de última geração, um carro luxuoso e muitas outras bugigangas tentando agradar o garoto. Que otário! Joey nem fazia muita questão do pai. Estava claro que ele tinha gasto todas as economias que a gangue enviava como suporte, e agora, com Frank solto, ele estaria falido porque perdeu o auxílio bandidagem. Mas deixaremos isso para lá. Frank é o pai e mima o garoto mimado como bem entender. Depois de fazerem compras de toda aquela parafernália, Frank levou Joey a um restaurante para jantar. Enquanto estavam lá, Frank notou um casal curtindo um momento junto. Joey percebeu e sugeriu que seu pai também pudesse arrumar uma companheira. Quem sabe assim Frank se ocupasse e largasse do pé dele. Mas Frank entendeu errado e acabou contratando uma acompanhante de luxo. Após o jantar, um agenciador se aproximou deles e ofereceu serviços a Frank, afirmando ter contato com mulheres jovens de acordo com as preferências de Frank. Inicialmente, ele só estava contratando os serviços porque o filho sugeriu, mas estava muito inclinado a dispensar a oferta. No fundo, Frank sabia que ainda amava sua falecida esposa. Porém, Joey, que queria um pouco mais de sossego, insistiu dizendo que Frank precisava de alguma intimidade, ainda mais depois de tanto tempo na prisão. Joey cuidou de tudo e arrumou uma mulher para passar tempo com Frank.
Comovido pelos esforços de seu filho, Frank se aproximou de uma mulher chamada Simone. Após alguma conversa, Frank e Simone acabaram ficando juntos. Frank não apenas usou os serviços de Simone, mas também levou a moça até em casa como um bom cavalheiro. Antes de se despedirem, Frank abriu seu coração para Simone, dizendo que ela foi escolhida porque sentiu como se visse o rosto de sua esposa nela. Ele queria ver a moça outra vez. Por isso, eles combinaram de jantar no dia seguinte. Enquanto isso, a vida de Frank se organizava de pouco a pouco. Agora, já reestabelecido, Frank planeja se vingar de seus antigos amigos gangsters. Ele começou a procurá-los, e a primeira pessoa que buscou foi um sujeito chamado Sleepy. No entanto, quando chegou ao esconderijo dele, as pessoas lá disseram a Frank que Sleepy havia falecido há 6 anos. A seguir, Frank encontrou Nick, que agora trabalhava como atendente de bar. A presença inesperada de Frank deixou Nick nervoso, como se estivesse escondendo algo. Mas Nick não queria que Frank ficasse desconfiado, então fingiu estar feliz em ver Frank fora da prisão. Enquanto Frank tentava manter as coisas amigáveis, fazendo perguntas evasivas e inocentes como sobre a família de Nick, por exemplo, Nick compartilhou que sua filha estava com um casamento marcado para 3 dias mais tarde. Inesperadamente, Frank sacou uma arma e perguntou sobre os outros 2 membros da gangue. Ele exigia saber o paradeiro de Max e Jimmy. Nick admitiu que não sabia onde eles estavam, pois havia abandonado a vida de gangster 6 anos antes. Frank não confiou nas palavras de Nick a princípio e queria ser duro com ele. No entanto, Nick continuou tentando explicar seus motivos de ter abandonado o grupo. Finalmente, ele conseguiu fazer Frank acreditar nele. Ao sair do local, a doença de Frank voltou de repente. Ele voltou para o hotel com uma forte dor de cabeça. Quando chegou lá, tentou ligar para Joey, mas não conseguiu falar com ele. Um pouco depois, Joey apareceu de repente e perguntou por que Frank estava gritando de manhã cedo. Frank explicou que ficou com medo de ter sido abandonado pelo próprio filho. Naquela noite, Frank retomou sua busca pelos antigos membros da gangue. As buscas acabaram levando ele a uma casa noturna onde encontrou Jimmy se divertindo com as mulheres do local. Frank apontou uma arma para a cabeça de Jimmy, que não parecia esboçar reação de medo ou surpresa por ver Frank. Ele foi questionado sobre o paradeiro de Max, uma vez que Frank tinha certeza de que ele ainda estava vivo. Quando Jimmy ouviu isso, tentou ganhar tempo, e quando Frank menos esperava, Jimmy conseguiu fugir. Frank foi atrás dele e os dois acabaram envolvidos em uma briga feia. Mesmo assim, Jimmy conseguiu escapar de Frank. De volta ao hotel, ele pega mais armas e vai atrás de Jimmy. Joey, que viu seu pai se envolvendo novamente em coisas criminosas, ficou bravo e disse a Frank para parar de lidar com essas pessoas. Mas Frank não deu ouvidos e foi visitar seu velho amigo Tank, que agora era um vendedor de carnes. Frank tinha certeza de que Tank tinha informações sobre Max e Jimmy, mas quando ele se encontrou com Tank, percebeu que o cara não estava nem um pouco surpreso ao ser visitado por ele. Isso porque Tank já esperava ser procurado quando Frank saísse da cadeia. Tank admitiu que lamentava ter traído Frank e compartilhou a última informação que tinha sobre Max. Acontece que Max tinha forjado o próprio falecimento e colocado o filho em um retiro. Tank esperava que compartilhando essa informação sobre Max fizesse Frank mostrar alguma misericórdia, mas não foi bem o que houve. Infelizmente, a explicação de Tank não comoveu Frank de forma alguma, e ele simplesmente mirou a cabeça de Tank e apertou o gatilho. Na verdade, Frank se sentiu bastante feliz com isso. Ele até comemorou tocando piano com seu amigo Nick. Mas a doença de Frank se manifestou novamente. Então, ele teve que correr para o hotel e tomar suas pílulas. Mas o frasco havia caído debaixo da mesa e, ao tentar pegar, Frank teve dificuldades porque estava com os movimentos comprometidos. A camareira que estava arrumando o quarto, ao ver Frank deitado no chão e totalmente confuso, pensou que ele pudesse estar bêbado e saiu apressadamente para não precisar ajudá-lo. Frank precisou reunir forças e buscar ajuda. Ele então chamou um faxineiro chamado Benjamin e pediu para que ele ajudasse a ligar para Joey. Benjamin tentou ajudar, mas a agenda telefônica estava vazia. Ao ouvir isso, Frank pediu a ele
para verificar o histórico de chamadas, pois ele e Joey tinham feito uma videochamada recentemente. Mas Benjamin novamente disse que não tinha qualquer registro de videochamadas. Então, Frank pediu a Benjamin para encontrar uma lista de casas de repouso pela cidade. Enquanto o faxineiro ajudava, Frank lamuriava com ele sobre sua doença incurável. De repente, alguém bate na porta. Era uma mulher dizendo ser Simone. Mas quando Frank abriu a porta, se deparou com uma mulher aleatória que tentou persuadir ele dizendo ser a própria Simone. Frank disse a ela para sair, mas a mulher não gostou do jeito que foi tratada e chamou o agenciador dela. Em pouco tempo, o chefe dela chegou, fazendo um tumulto e pedindo dinheiro. Frank ficou irritado com eles e ameaçou expulsá-los do quarto de hotel. Depois que saíram, Frank começou a procurar Max em várias casas de repouso. No caminho, Joey ligou de repente e pediu ajuda. Frank ficou preocupado e quis saber onde o filho estava. Joey então mandou sua localização e Frank correu para ajudar seu filho. O GPS indicou um galpão, aparentemente abandonado. Frank entrou armado, mas percebeu que não havia ameaça, apenas um monte de jovens usando substâncias ilícitas. Ele encontrou Joey completamente desmaiado. Frank fez massagem cardíaca no filho enquanto imagens de Joey, ainda criança, vinham em sua cabeça. Finalmente ele consegue reanimá-lo e os dois saem do galpão. Enquanto repousava na banheira com água quente, Frank conversava com Joey sobre o que houve para que ele chegasse àquela vida. Foi aí que ele percebeu o quanto fez falta na vida do próprio filho durante todo esse tempo na cadeia. E o resultado foi que Joey procurou suprir a falta do pai usando substâncias. Frank, então, decidiu visitar o túmulo de sua esposa, levando o filho junto. Quando chegaram lá, algo curioso e no mínimo bizarro aconteceu. Bem ao lado do túmulo da esposa, havia um outro com o nome de Joey, indicando que o filho dele também faleceu há algum tempo, quando ainda era adolescente. Nesse momento ele percebe que aquele rapaz ao seu lado não existe. Joey era, na verdade, apenas uma criação da imaginação de Frank, que pode ter sido efeito colateral dos remédios, ou da falta dos remédios, ou até, quem sabe, a combinação de bebida e remédio que culminou em algum delírio. Todas aquelas coisas que Frank fez com Joey eram apenas coisas que ele inventou porque sentia muita falta do próprio filho. Por isso, não havia registros de chamadas no telefone de Frank, mesmo que tivessem videochamadas. Foi por isso também que a camareira fugiu dele. Ela devia estar com muito medo de um maluco que pensava estar hospedado com alguém quando na verdade estava sozinho. Entretanto, apesar das diversas explicações para o que aconteceu com Frank, a concepção dele foi a mais sensata. Para ele, Joey só estava por perto porque queria se despedir do próprio pai. Frank sabia que seu tempo estava se esgotando, então juntou todo o seu dinheiro e foi ver a verdadeira Simone. Ele queria presentear a moça porque ela era a única pessoa em quem ele realmente confiava. Ele esperava que ela pudesse ter uma vida melhor com isso. Em seguida, Frank foi a um retiro onde Max tinha se escondido por um tempo, levando um presente especial. Surpreendentemente, o presente era o mesmo bastão de beisebol que Max usou para cometer o crime que fez Frank parar atrás das grades. No início, Frank queria vingança contra Max, mas percebeu que era na verdade Jimmy o verdadeiro culpado. No final, Frank devolveu o bastão de beisebol a Max e partiu. Mas, ao sair do retiro, ele não esperava que Jimmy estivesse lá para pegar ele de surpresa, empunhando uma submetralhadora automática. Frank quase foi atingido pelos disparos, mas, felizmente, conseguiu se proteger atrás de uma armação de concreto. Isso deu a ele tempo para que também contra-atacasse. Rapidamente ele sacou sua arma e viu Jimmy atrás de um carro. Mirando nos pés dele, Frank atingiu Jimmy, fazendo ele cair no chão, gritando de dor. Frank, vendo que Jimmy tinha deixado a sub cair para longe, foi até ele para confrontá-lo. A princípio, Frank disparou como eu posso dizer, nas partes baixas de Jimmy. Frank escutava os gritos agonizantes de Jimmy como se estivesse ouvindo uma ópera, mas não demorou muito para que, depois de belos berros, dar o disparo de misericórdia bem na cara do infeliz. Em seguida, ele foi para a recepção de casamento da filha de Nick e se infiltrou por lá.
Nick, até então, cumprimentando os convidados, não percebeu nada de anormal. Entretanto, quando chegou perto do quarto onde estava sua filha, percebeu uma movimentação estranha. As madrinhas saíam correndo visivelmente assustadas, enquanto a porta do quarto se fechava ao fundo. Nick chegou mais perto, ainda sem saber, e perguntou o que estava acontecendo para sua filha presa dentro do quarto. Foi então que ela disse para que Nick entrasse. Ele não esperava que Frank aparecesse e ameaçasse sua filha, principalmente no dia do casamento dela. Frank estava lá porque ficou sabendo do túmulo de seu filho Joey e queria se vingar. Jimmy, em seus últimos suspiros, disse que Nick foi o responsável por ter eliminado Joey. O tempo todo, Nick havia prometido a Frank que cuidaria de Joey. Entretanto, os cuidados de Nick levaram o pobre garoto, ainda um adolescente, a se viciar em substâncias. E quanto mais ele se viciava, mais dinheiro pedia a Nick. Nick e Jimmy estavam tentando proteger seus negócios, mas o comportamento de Joey se tornou demais. Então Nick teve que se livrar dele. Nick também sabia que Max ainda estava vivo e assumiu o controle de seus negócios com Jimmy, fazendo parecer que Max era o cérebro por trás de tudo. Quando Frank descobriu todas as traições de Nick, pensou em atirar nele, mas mudou de ideia ao ver a filha dele chorando e completamente assustada. Ele teve compaixão e largou a arma no chão, mas quando ele virou de costas e começou a se afastar, um disparo foi dado em suas costas. Quando ele olhou para trás, viu a filha de Nick tremendo e segurando a arma. Frank continuou se afastando enquanto começava a desfalecer. A condição de Frank piorou e ele chegou à porta da igreja. Entretanto, a polícia já estava posicionada esperando que ele saísse. Frank foi ordenado a se deitar no chão. Entretanto, ele se recusou. Através do megafone, a polícia continuava ordenando que ele se deitasse, mas Frank fez um gesto como se fosse pegar uma arma que estava em sua cintura. Nesse momento, vários disparos contra ele foram efetuados. Pouco antes de dar seu último suspiro, Frank viu Joey vindo buscá-lo. Ele pediu que o filho perdoasse ele. Mesmo naquela situação, Frank parecia feliz porque finalmente poderia estar com seu filho e com sua esposa. Esse foi o recap do filme de 2019 chamado Ajuste de Contas. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.